Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E hoje, com a graça de Deus, vamos acabar, vamos terminar aqui uma reflexão sobre Provérbios, capítulo 7, a partir do versículo 21. Nós estamos falando aqui sobre a mulher adúltera, sobre a mulher alheia, a mulher imoral, simbolizando aqui, tipificando alguém que trilha o caminho da prostituição, da imoralidade. Nós temos falado sobre essa temática nos últimos dois capítulos aqui de Provérbios, fala sobre o perigo da imoralidade sexual na vida da pessoa. E aqui Salomão continua a alertar sobre os perigos do sexo ilícito, do sexo imoral, da relação de intimidade sexual fora do contexto do casamento e principalmente no caso aqui da prostituição, do pular a cerca, do adultério, da imoralidade sexual. Olha o que diz Provérbios 7, 21. Assim, falando da mulher adúltera, o seduziu um jovem, um moço que Salomão estava vendo pela janela, assim o seduziu com palavras muito suaves e o persuadiu com as lisonjas dos seus lábios. Ontem nós falamos sobre a astutícia do coração. E hoje, aqui ele continua falando sobre as palavras de persuasão, palavras maliciosas, palavras capazes de envolver alguém nos pecados de ordem sexual. E olha só o que aqui Salomão, o autor de Provérbios, o grande rei Salomão, filho de Davi, simbolicamente traz como referência, como comparação. Ele diz o seguinte: e ele, ou seja, esse moço que está sendo envolvido pelo espírito de sensualidade, pelo adultério, prostituição, e ele logo a segue como boi que vai para o matadouro. Olha só que ele compara, como um boi que está indo para a morte, como um bezerrinho que está indo para o seu assassinato. E como vai o insensato para o castigo das prisões. Então ele está dizendo que quem faz isso se deixa levar pela malícia, pela imoralidade sexual, pelo sexo ilícito, fora do contexto do casamento, é alguém que é insensato. Insensato é alguém sem juízo, alguém imprudente, alguém que não está agindo debaixo da prudência e da sabedoria. E alguém que vai levar castigo das prisões. Prisões em que sentido? No sentido que o pecado ele vai aprisionando a pessoa, ele vai tirando as suas liberdades, embaraçando a sua vida e vai acabar levando a pessoa a experimentar consequências nefastas, consequências terríveis, amaldiçoantes na sua vida, porque infelizmente a sua ingenuidade, a sua inocência, às vezes até maldade, mesmo malícia, o leva a cair no erro da imoralidade sexual. Ele compara aqui no 23, até que a flecha lhe atravessasse o fígado. Então está falando, é como uma flecha que machuca, que fere, que toca um órgão vital. Vocês sabem que o fígado é um órgão vital. É o fígado que filtra o sangue, filtra todo o sistema sanguíneo ali. Então, é algo que tira a nossa vitalidade, que nos leva à morte, seja espiritual, seja física, como por exemplo num crime passional. É algo destruidor, mortal. É como uma flecha que atravessa o fígado, ou como uma ave que se apressa para o laço. E como tem gente caindo no laço de Satanás, no laço da imoralidade, das prostituições, do envolvimento sexual ilícito nas suas várias aberrações. E não sabe que está armado contra a sua vida. É o que diz aqui Salomão. Mal ele sabe quem está por detrás. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, ou seja, não é contra pessoas, não é contra seres humanos, mas contra aqueles que estão por detrás de seres humanos, agindo para nos colocar em prisões, para atentar contra a nossa vida, para promover laços e ataques de flecha nos nossos órgãos vitais. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, diz aqui Salomão, e estai atentos às palavras da minha boca. Em outras palavras, Salomão está dizendo, presta atenção no que eu estou falando, coloque atenção,
Porque muitos têm caído nesses laços do passarinheiro, e o passarinheiro aqui na Bíblia é um símbolo, é um tipo de Satanás. É uma metáfora satânica de alguém que prepara um laço, que prepara uma arapuca para pegar muitos seres humanos e levar para os pecados nessa área. 25, não se desvie para os caminhos dela. Dela quem? Da mulher adúltera, da mulher imoral, do homem imoral, do homem adúltero, daquele que se deixa levar pelas suas prostituições. Não se desvie para os caminhos dela. O teu coração, nosso coração não pode estar inclinado para o mal, para a malícia, para a lascívia, para a luxúria, para a concupiscência. O que a concupiscência é? Um desejo desenfreado. Toda vez que o desejo vem e é um desejo ilícito, não for freado por você, querido, ele pode se tornar, ele pode engendrar, ele pode gerar dentro de você o pecado. E não te deixes perder nas suas veredas. Não se perca nos seus caminhos. Sempre lembrando que veredas, sendas, caminhos, na verdade, simbolicamente, né, metaforicamente, é uma analogia do quê? Das escolhas da vida, das decisões que vão traçar caminhos na nossa vida. Não te deixes perder nos seus caminhos, nas suas escolhas, nas suas veredas. Por quê? Ele diz no 26, porque há muitos feridos derrubou, e são muitíssimos os que por causa dela foram mortos. Olha só. Então, pelo menos duas consequências, né, terríveis aqui. Derrubando moralmente pessoas e matando pessoas, porque aqui fala de derrubou e morte. Morte como? Mortes passionais, né? Por exemplo, às vezes o homem foi lá, aprontou, pegou a mulher de alguém, se envolveu sexualmente com ela, o marido fica sabendo, fica com raiva, um sentimento de vingança gerado, mata o cara que não era para morrer naquele momento, mas porque se envolveu com o pecado, com a imoralidade, com o adultério, mexeu com a mulher dos outros, morreu fora do tempo, porque agiu na loucura, na doideira, não conteve os seus impulsos, não conteve os seus desejos malignos, equivocados, ilícitos, e por causa disso foi morto, ou então foi derrubado moralmente, espiritualmente na sua vida. O 27, ele termina dizendo, a sua casa é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. Que casa é essa? Casa da imoralidade. As casas de prostituição, as casas onde o pecado sexual ilícito é gerado, é fomentado, é ativado. Tome cuidado aonde os seus pés trilharem, aonde você entrar, que tipo de ambiente você está participando. Você que é crente, você que é cristão, você que quer levar a sério as coisas de Deus, tome cuidado com aquilo que você ouve. Tome cuidado com aquilo que você vê. Tome cuidado nas coisas que você toca. Tome cuidado nas escolhas da vida, nos caminhos que você está trilhando, porque o caminho da imoralidade, a casa da imoralidade é caminho do inferno. Esse é o tema da nossa ministração hoje. O caminho infernal é o local onde os pecados sexuais são promovidos, né? Onde acontece a corrupção dos seres humanos através de atos ilícitos do ponto de vista de Deus, que destroem lares, famílias, pessoas, derrubam moralmente pessoas e às vezes podem até matar. A sua casa, olha o que diz o texto bíblico, é caminho do inferno, que desce para as câmaras da morte. São quartos de morte, são locais de morte. São lugares forjados no próprio inferno para destruir, ceifar, desviar recursos, desviar corações, corromper pessoas a fim de destruí-las com relação à sua vida pessoal, suas emoções, seus sentimentos e principalmente detonar a sua vida espiritual. Tome cuidado, querido. São as palavras de Provérbios, né, de Salomão, do homem mais sábio que já pisou nessa terra, depois de Jesus. Tome cuidado, não se envolva com a mulher alheia, com a mulher adúltera, com a mulher imoral e vulgar, com o homem alheio, com o homem adúltero, com o homem das prostituições, da malícia, do envolvimento com a sensualidade. Tome cuidado,
porque esses ambientes são perniciosos, destrutivos, arrebatadores, promovem a ruína, a derribada e a morte espiritual, e por isso devem ser banidos. Se você tem errado nesse sentido, querido, se arrependa dos seus pecados. A Bíblia diz: o que confessa os seus pecados e deixa, alcançará a misericórdia. O que esconde as suas transgressões nunca prosperará, mas os que confessa e deixa, alcançará misericórdia. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar de toda iniquidade. Todo pecado pode ser perdoado se houver arrependimento, abandono daquilo que é ilícito, daquilo que é pecaminoso, a tomada de uma nova direção, através do quebrantamento, da humilhação, do reconhecimento de erros e falhas e de um alinhamento novamente, de você entrar no prumo de Deus, no alinhamento com o céu, em santificação e honra diante do Senhor. Leia a Bíblia, querida. A Bíblia nos livra das ciladas, do laço do passarinheiro, do caminho infernal. Só lendo a Bíblia seremos libertos de todos esses males. Amém? Todas as informações da nossa igreja, redes sociais, as informações de como você pode contribuir, exercer a sua generosidade conosco, lance a sua semente. Você pode fazer através do link que está aqui embaixo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Neste domingo, às 9 horas da manhã e às 19 horas, estaremos juntos aqui nesta casa pastoral. Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, em Umuarama, Paraná. Deus abençoe e guarde a tua vida, a tua casa.